Coragem para viver, encorajamento em dias difíceis, nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Como orar corajosamente? Você já se perguntou quais são as orações corajosas? De que maneira você pode orar com ousadia? O apóstolo Paulo nos ensina, pelo exemplo, as orações corajosas e ousadas que nós devemos fazer por nós e por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos discípulos, os nossos filhos. Devo orar com humildade, reconhecendo o Senhor como Pai. O versículo 14 e 15 diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Toda oração deve começar reconhecendo o caráter de Deus e deve ser feita com humildade. Quem se humilha, reconhece suas fraquezas. Quem se humilha, reconhece que precisa de Deus. Quem se humilha, reconhece Deus como Pai. Quais são os atributos de Deus que você invoca na sua oração? Muitos têm dificuldade de exercer ousadia porque eles estão confiando no seu desempenho, na sua santidade, na sua maneira de viver. A força da nossa oração está no caráter de Deus a quem nós oramos. Ore por fortaleza e poder do Espírito Santo sobre sua vida, para que sua experiência de fé seja uma realidade. Ore por fortaleza. Olha o que diz o versículo 16 e 17. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Que oração ousada do apóstolo Paulo. Orar por poder, por riquezas espirituais, para que este poder se manifeste de forma extraordinária. Você tem orado de forma ousada, querendo conhecer o poder do Espírito Santo, a fortaleza de Deus no seu coração, vivenciar uma fé ousada. Se você não fez estas orações, o apóstolo Paulo nos ensina a orar desta maneira. Ore também por expansão e crescimento espiritual, de maneira que você contagie muitas pessoas. O versículo 17 ao 19 diz: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não tenha medo de orar para conhecer a largura, a expansão, conhecer todas as coisas que Deus tem para você. Talvez você pode dizer ao acordar hoje, dizer: Deus, eu quero experimentar tudo o que o Senhor tem para mim hoje. Esta é uma oração ousada. Em último lugar, ore para que Deus lhe permita experimentar muito mais do que você imagina. Assim nós lemos em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Que coisa maravilhosa! Ele faz muito mais do que você pode pedir e pensar. Uma oração que eu tenho aprendido a fazer durante muito tempo, além de dizer: Deus, eu quero desfrutar e eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para mim neste dia. Eu também digo: Senhor, eu tenho tais ideias e projetos, mas eu termino dizendo: Senhor, se o Senhor tem alguma coisa melhor, então eu quero que o Senhor tenha. Porque a Bíblia diz que Ele tem muito mais do que você imagina. Então não tenha medo de orar com ousadia para experimentar
muito mais do que você imagina. Só não se esqueça de terminar a sua oração reconhecendo que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Ele não responde as suas orações porque você é bom, porque você merece. Ele responde as suas orações porque Ele é bom. Podemos orar. Amado Senhor, ensina-nos a orar. Que Teu Espírito Santo nos guie a orar. Há pessoas que nesse dia estão em aflição. Há pessoas que elas estão buscando aprender a orar. Queremos aprender a orar como o apóstolo Paulo. Ensina-nos a experimentar tudo que o Senhor tem. Queremos desfrutar do crescimento espiritual, da profundidade espiritual. Ensina-nos a orar com ousadia. É assim, ó Pai, que nós clamamos. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.